Boa noite a ouvintes que nos ouvem, boa noite a todas as pessoas que estão aí em casa a ver no conforto dos seus sofás ou na sua cama o vídeo. É um prazer ter connosco, é um prazer ter connosco o Luís Monteiro, o Hugo Carvalho, o Miguel Costa Matos e o Francisco Camacho. Obrigado por estarem presentes, obrigado por aceitarem o desafio da Elsa, da APA e da SEDUP. Obrigado por estarem aqui. Passo a apresentar os intervenientes. Hugo Carvalho, engenheiro eletrotécnico e de computadores na faculdade, formado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi presidente da Associação de Estudantes da Faculdade, foi presidente do Conselho Nacional da Juventude, é atualmente deputado pelo PSD. Luís Monteiro, deputado pelo Bloco de Esquerda, mestre em Museologia e ex-estudante da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi o deputado mais novo de sempre e um dos deputados mais novos desta atual legislatura. Miguel Costa Matos, líder e secretário-geral da Juventude Socialista, é também formado em Economia Política e Filosofia no Reino Unido e é atualmente o deputado mais novo da atual legislatura. E Francisco Camacho, licenciado em Direito, conselheiro jurídico da Associação Portuguesa dos Bancos e líder da Juventude Popular. Olá, boa noite a todos. O tema desta conversa hoje é Jovens e Política, uma relação falhada, e é pegando neste título que eu pergunto ao Hugo Carvalho: Hugo, considera que é mesmo uma relação falhada? Olá a todas, olá a todos. Obrigado pelo convite à Elsa, à APA e à SEDUP. Olá Luís, Miguel, Francisco. Eu acho que não. Eu não partilho da relação falhada. Acho que há muitas coisas tremidas na relação, mas acho que não falhou ainda. E porquê? Eu sempre fui da ideia, e há tudo para suportar isso, de que nós estamos a participar cada vez mais. Podemos não participar tanto nos partidos e isso só é mau para nós, geracionalmente. Mas há um caminho de participação muito diferente. Nós nunca tivemos tanto no desporto, nos intercâmbios, na participação, nas associações de base local, também nas próprias juventudes partidárias existe esse sinal, nos próprios partidos. Eu acho que nós não estamos aliados da política, quer dizer, e mesmo quando vamos ao Facebook e olhamos para quem lá está, da nossa idade, quer dizer, mais da minha e mais da vossa, eu já vou caminhando para pós 30 anos e para deixar de ser jovem, mas quer dizer, eu vejo toda a gente a comentar o Trump, eu vejo toda a gente a comentar o Brexit, eu vejo toda a gente a comentar o Bolsonaro. Eu não posso dizer, nada me mostra que nós temos uma relação falhada com a política, e mesmo do nosso país. O que eu posso dizer é que muitas vezes o primeiro sinal que a política mais partidária nos dá é um sinal negativo e não um sinal positivo. Não é? Se o primeiro sinal que nós temos quando começamos a ganhar aqui alguma maturidade, ali pelos 15, 16 anos, é ou um caso de corrupção na nossa Câmara Municipal, ou numa associação local, ou a nível nacional, ou se é um caso de abuso de poder, ou se é um caso de má gestão, ou enfim, se é um sinal negativo, em vez de ser um sinal positivo de que aqui podes mudar as coisas, eu acho que isso pode afastar os jovens da política, mas eu não considero que seja uma relação de todo falhada. Acho exatamente o contrário. Acho que nós estamos aí para participar. Esta coisa, há muitos títulos de jornais que dizem que a abstenção é culpa dos jovens, mas nunca me conseguiram mostrar que assim é. Aliás, eu quando cheguei ao Conselho Nacional de Juventude escrevi uma carta, a primeira carta que escrevi foi para o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, a perguntar afinal quanto é que foi a abstenção dos jovens. E ele respondeu-me a dizer: isso não dá para medir, porque os cadernos não estão organizados para nós podermos medir esse tipo de coisas. E, portanto, é uma coisa que ninguém sabe, nem ninguém tem a certeza. Portanto, eu acho que nós estamos aí. Há muitas coisas em que há muitos telhados de vidro à nossa participação, e podemos identificar, e vamos com certeza identificar muitos deles ao longo da nossa conversa. Mas, enfim, olha, eu acho que não. O Luís é candidato à Câmara Municipal de Gaia, foi o deputado mais novo de sempre. O Miguel é deputado, é líder da JTS, foi deputado, aliás, a primeira experiência política dele foi também novíssimo. Eu não posso dizer que estava a contar-se a cabeça da lista para pôr também, mas também fui novo. Enfim, eu acho que nós temos bons exemplos de que nós podemos participar. Temos muitos telhados de vidro de um sistema que tem mais de 40 anos e que foi criado por jovens
que ainda lá estão, mas foram jovens há 40 anos atrás. Portanto, isso são outros 500 que eu deixo para discutirmos daqui a bocadinho. Luís concorda com a opinião do Hugo? Acha que também os jovens interessam-se por política, gostam de política, apenas há coisas que podem melhorar em coisas? Então, antes de mais, obrigado pelo convite, é sempre um gosto. Cumprimento aqui todos os colegas de painel. Eu vou ser muito sincero, eu já fiz trilhões de debates sobre a questão da participação dos jovens na política. Já fiz mesmo muitos. E todos eles há sempre visões diferentes, mas parte-se sempre de um princípio de que nós conseguimos medir a participação na política através de alguns indicadores que eu às vezes acho que são pouco claros. Por exemplo, juventudes partidárias ou partidos, não vou estar aqui a dividir. Nós até podemos continuar a ter partidos com dezenas de milhares de militantes, e isso não significar que há uma participação política ativa do ponto de vista coletivo, porque os partidos vão ter sempre militantes e vão ter sempre quadros políticos. Outro caso, a questão do associativismo estudantil. Nós vamos continuar a ter milhares de jovens no país inteiro a participar em atos eleitorais nas suas associações de estudantes e núcleos e etc. Isso significa que, do ponto de vista do debate político nesses espaços, ele acontece realmente, sim ou não? Também não há propriamente indicadores que nos digam que, pelo facto de serem dezenas de milhares, que se garante uma discussão política tal como nós a queremos colocar aqui. Poder local ou órgãos de representação. Mesmo nos anos em que nós achamos que houve menos jovens na política, havia deputados jovens, havia pessoas mais novas a participar, havia autarcas mais novos. Isso significa que tanto o Parlamento como os órgãos locais têm uma representatividade jovem forte, ou que os temas que dizem respeito à nossa geração são levados lá? Nem sempre. Portanto, os indicadores são muito confusos. E eu continuo a achar que é difícil, e o Hugo tinha razão nisso, é muito difícil medir, por exemplo, a questão da abstenção jovem. É sempre fácil para um canal de televisão pegar num repórter e numa câmara, ir para a porta de uma escola às 10 da manhã e apanhar 10 jovens a dizer que não votam. Pronto, isso é fácil de se fazer. Mas tal como também é fácil ir à porta do metro e falar com pessoas de 70 anos que se calhar dizem o mesmo. Portanto, muitas das vezes nós somos inundados por um tipo de informação que não nos diz nada do ponto de vista quantitativo e também nos diz muito pouco do ponto de vista qualitativo, diga-se já de passagem, não é? Mas, portanto, há uma nebulosa muito grande em relação a este tema. E eu gosto e acho que, em primeiro lugar, o espaço dos jovens não é um sujeito político uníssono, não é? Que jovens quais? Os que vivem no interior ou no litoral, os pobres ou os ricos, os que têm acesso ao ensino superior ou os que ainda têm dificuldade nisso. Portanto, até do ponto de vista de nós categorizarmos quem é que estamos a falar, precisamos, se calhar, de afinar um bocadinho melhor aquilo que queremos. E, por fim, para terminar, acho que há hoje uma capacidade de conseguir medir de uma forma, se calhar, mais precisa e mais plural o que é participar ativamente na política, que não seja só cargos de representatividade ou movimentos que já estão mais ou menos consensualizados como legítimos, não é? Vou dar um exemplo. Greve climática estudantil. Para muita gente aquilo não é propriamente uma atividade política, é um grito de preocupação de uma geração mais nova. Aquilo é fazer política, não é? Outro exemplo, Guerra das Propinas nos anos 90. Aquilo era fazer política, não é? Apesar de ter sido muitas das vezes criticado por ser a antipolítica, não é? Por ser o espaço da geração rasca, não é? Daquela geração que não sabia levar o tema como ele devia ser levado, não é? Portanto, a política também se faz nos interstícios da representatividade formal. E eu acho que cada vez mais isso vai acontecendo.
E em períodos de crise, nós dois estamos a viver uma muito particular, não é? Porque as pessoas estão em confinamento ou pré-confinamento, portanto, esta crise tem um enquadramento diferente, mas em períodos de crise vão aparecer formas de participação, e principalmente nas camadas mais novas, que não estão ainda catalogadas como participação política. Eu acho que nós devemos estar muito atentos a isso, não é? Expressões artísticas novas, espaços culturais diferentes, portanto, há sempre uma ligação de uma certa contracultura a um espaço de reivindicação de um conjunto de direitos que não são muitas das vezes feitos da forma como nós, até os académicos, estão habituados a estudar do ponto de vista qualitativo e quantitativo, como estava a dizer. Pronto, última frase, já estou a falar há muito tempo. Eu acho que em Portugal há um desinteresse por alguma forma de fazer política que está ultrapassada, não é? Porque as pessoas estão um bocadinho cansadas de ver discursos mais ou menos vazios, que nos fomos habituando, e porque eu acho que acima disso tudo existe, de há 30 anos para cá, um modelo de sociedade que não convida a pensar em coletivo. Isto dava um debate mais longo do que este que vamos aqui ter, com certeza, mas nós vivemos realmente num modelo de sociedade que privilegia uma lógica de meritocracia, que eu sou altamente crítico dessa ideia, mas vamos assumir os termos como os termos do regime, se quisermos, da meritocracia, do individualismo, da possibilidade de nós próprios sozinhos sermos patrões do nosso próprio emprego, e portanto isso é um modelo de sociedade, e esse modelo de sociedade não privilegia pensar em coletivo mundo e o espaço onde nós vivemos, e talvez não seja tão fácil provar isso, é com certeza um debate mais ideológico do que propriamente com números em cima da mesa, mas é gritante a forma como nós desde muito novos somos inclinados para pensar dessa forma, apesar de haver sempre uma narrativa sobre os problemas incomuns e o ambiente e etc. A bitola vai sempre cair no facto de depender de nós, individualmente, o nosso sucesso ou o nosso insucesso. Obrigado. O Luís falou aí na questão de os jovens estarem cada vez mais a participar nos movimentos cívicos, nos movimentos da luta contra o racismo, nos movimentos das causas LGBT, nos movimentos climáticos. A minha pergunta é, de facto, embora os jovens estejam a participar nesses movimentos, na altura de ir às urnas, isso ainda não se revela. O nível da abstenção jovem ainda é alto. E a minha pergunta é, o motivo da abstenção jovem ser alto, é provocado pelos interesses dos jovens na política ou por uma descrença dos jovens na política, Miguel? Excelente questão, mas começar por cumprimentar-vos a todos, dizer muito boa noite a quem nos está a ouvir em casa. Se ouvirem algum cão ladrar, é aqui o cachorro cá de casa. Cumprimentar a Academia de Política Partidária, cumprimentar a Elsa Porto e também a Sociedade de Debates Universitários do Porto pela iniciativa. E porque, quer dizer, de facto o Luís diz, nós discutimos muito a questão da participação dos jovens na política, mas eu acho que cada vez que discutimos, por um lado vamos um bocadinho mais fundo nessa discussão, por outro lado ouvimos novas perspectivas, e num problema que é tão complexo e que é real, essas perspectivas enriquecem-nos e permitem-nos pelo menos tentar perspectivar um bocadinho melhor as soluções. E cumprimentar naturalmente também o Luís Monteiro, o Carvalho e o Francisco Camacho, e é a primeira vez que estou com o Francisco desde que ele foi eleito, e portanto um abraço de parabéns para ele. Bom, porque é que os jovens participam de facto, mas depois não votam? Eu acho que essa pergunta faz bem a destrinça, porque o Luís disse, e bem, movimentos sociais, associações de estudantes e outras também são formas de participação política. Diria que são formas de participação política muito importantes, que ao longo da nossa história foram essenciais para a mudança da nossa sociedade.
recorda as crises estudantis de 62, de 69, ele referiu e bem também a luta contra a propina, falemos também da luta contra a prova geral de acesso, temos casos de outros movimentos sociais, como é o caso da interrupção voluntária de gravidez ou da legalização dos casamentos de pessoas do mesmo sexo. Portanto, a malta, tipo, se os partidos não vos interessam, interessem-se por movimentos sociais, isso já é uma forma de fazer política muito importante. Mas eu acho, Zé Pedro, que a tua preocupação tem muito sentido. Porquê que, apesar disso, os jovens não participam eleitoralmente e para nós que estamos nos partidos e que encaramos os partidos, ou pelo menos a forma que eu encaro a participação política ou partidária, é como uma forma de aplicar a luta que nós temos por causas no ativismo, e eu, todo o meu percurso político desde jovem foi também no ativismo e não só no mundo da política partidária, é de aplicar essas causas ativistas e tentar que elas entrem no discurso dos políticos, de quem tem funções de responsabilidade política, e de conseguir que elas passem de causas para conquistas. E eu diria que talvez há 6 ou 7 motivos pelo qual é que nós podíamos elencar aqui porque é que isso acontece. E o Hugo tocou numa delas logo no início, e que eu acho que é muito relevante, que é a falta de credibilidade da política. Não diria que é só uma questão de corrupção, embora isso é muito relevante e cada vez mais, e a nossa geração está aí bem preocupada com isso. E nós, na JS, colocámos a crise da democracia como uma das nossas 3 grandes prioridades no último Congresso Nacional, justamente porque achamos que é preciso enfrentar isto com frontalidade, ok? Mas acho que além da questão da corrupção, a questão do discurso, como o Luís dizia, um discurso às vezes vazio, um discurso inconsequente. A política muitas vezes, quer dizer, promete coisas mas depois não as faz, ou até tem um bocado aquele discurso do ninho, de não tomar posição sobre nada. E eu acho que isso desmotiva qualquer um que tem interesse por política. A segunda coisa que talvez diria é que, para além disto, depois faltam-nos políticas. E enfim, nós nas juventudes partidárias dizemos muito que não falamos só de temas jovens. Eu acho que isso é importante, ou seja, um jovem que se interessa por política pode falar de política externa, pode falar de política cultural, pode falar de ambiente, sem ver isso apenas como um tema geracional. Mas é importante que os temas geracionais também sejam abordados, porque senão nós achamos que a política não aborda os desafios da nossa geração. E de facto, quer dizer, nós vemos muito que ao longo das últimas décadas a nossa geração tem perdido oportunidades, ok? Tem faltado respostas políticas para os nossos principais desafios, seja no ensino superior, seja na educação, seja na habitação, no emprego. E paralelamente a isto, e em linha com o primeiro desafio, um terceiro diria que é a falta de comunicação. Falta de nós conseguirmos comunicar de forma jovem aquilo que queremos, aquilo que pensamos. Falamos muito tecnocraticamente, falamos muito através de meios de comunicação que os jovens não acedem. Isso está a começar a mudar, mas é preciso mudar mais. E acho que isso também explica um bocadinho porque é que a nossa geração discute política, como dizia o Hugo, mas não contacta com os partidos. Porque os partidos não estão onde nós estamos. E associado imediatamente a seguir a isto faltam protagonistas jovens a comunicar. Infelizmente aqui estão outros 3 que de facto também têm feito esse trabalho e acho que bem, e os partidos têm estado mais atentos a isso, e foi muito bom o PS ter colocado o Hugo como cabeça de lista pelo Porto, por exemplo, mas é preciso mais protagonistas jovens. Para terminar, últimas 3 pontos que acho que nos faltam. Acho que por vezes nos faltam um bocadinho experiências democráticas da nossa vida, porque se nós não temos a experiência do que é representar, servir, ter uma atividade política, de representação política, isso faz-nos às vezes estar menos ligados ao que é essa atividade. E nós vemos em muitas escolas do país não há associação de estudantes. Nós vemos que os estudantes foram arredados do Conselho Pedagógico por parte do governo PSD-CDS em 2012. Nós vemos que até neste momento o Conselho Nacional de Juventude tem um presidente que não é eleito democraticamente e que se recusa a ir a eleições. E, portanto, quando nós temos os jovens a ser-lhes negado o acesso à democracia, natural que eles depois não se revejam na participação democrática. E, consequentemente, depois não temos um espaço público, como dizia o Luís, que pense coletivamente e onde nós podemos ter discussões em coletivo. Só temos as chamadas câmaras de eco das redes sociais. Último ponto. Falta de discussão crítica. Nunca vos incomodou que
em Portugal nós discordamos, quando discordamos de alguém parece que estamos a atacá-lo pessoalmente, e depois discordamos e nada é consequente, e tens estas discussões muito engraçadas, mas depois não acontece nada. Aquilo que o José Gil chamava de, em Portugal, nada a se inscrever. E, portanto, acho que esta falta de discussões críticas, esta falta de espaço público, de experiências democráticas, de comunicação, de protagonistas jovens, de políticas para responder aos jovens e, no final de tudo, de credibilidade política, tudo isto faz com que os jovens se afastem e não votam. Pá, para quê? Tens tanta outra coisa para fazer e cabe-nos a nós, políticos jovens, dizer alto lá. Há muitos bons motivos pelos quais vocês devem votar e devem participar politicamente. E espero que este debate sirva para convencer algumas pessoas disso. Portanto, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Miguel. O Miguel tocou aí num ponto muito relevante, que foi envolver os jovens na democracia, envolver os jovens nos processos democráticos, envolver os jovens nas primeiras experiências com a democracia. Quando pensamos em primeiras experiências, vem-nos logo à cabeça a escola. A escola é muitas vezes o local onde nós temos as nossas primeiras experiências. E por isso pergunto ao Francisco, Francisco, consideras que falta à escola esse trabalho, falta à escola envolver os jovens mais no processo democrático, instruí-los mais, ensinar também nas escolas políticas para poder aumentar essa participação? Bem, José, antes de mais, muito boa noite a todos. Agradeço o convite à APA, à ELSA e à SEDUP. Dou nota de uma breve crítica na descrição do meu percurso. É que eu fui membro associado da ELSA e, portanto, era uma referência só em tom de brincadeira que fazia aqui, mas enalteço muito a vossa iniciativa e cumprimentos, como é evidente, o Miguel, o Hugo e o Luís, para este debate, que realmente é um tema que, de alguma forma, não será novo para nenhum de nós, mas o facto de também não ser novo para nenhum de nós é um ponto de reflexão, ou seja, tentarmos compreender porque é que este tema tem ressurgido durante anos e anos e anos, e eu juntei-me à Juventude Popular já há quase 10 anos, e o tópico já estava na agenda, e de alguma forma parece que há aqui algum impasse, porque se o tema é discutido é porque há alguma insatisfação ou alguma inquietação das novas gerações perante a sua participação na política. Quanto à questão das escolas, há um campo manifesto, não? Há aqui dois aspectos que me parecem fundamentais. Primeiro, o ponto de vista do conhecimento e da cultura democrática, dessas formas de intervenção que, de alguma forma, me parece, sim, que a escola pode ter e deve ter um papel importante enquanto veículo que forma as novas gerações, que formam os seus cidadãos, sempre com um cuidado óbvio. Nós agora temos a disciplina de cidadania, mas tivemos muitos anos, décadas, sem ter propriamente um formato que pensasse e idealizasse conteúdos. Depois podemos discutir se os conteúdos são todos apropriados ou não, mas se nos cingirmos ao conhecimento das instituições, da participação democrática, eu estou em clara convergência com essa preocupação e com a existência de um instrumento que possibilite isso. Sendo certo que há um aspecto que me parece bastante relevante, e aí está, do ponto de vista histórico, tivemos décadas e décadas sem ter uma disciplina que encarasse estes conteúdos, porque existia algum trauma natural do período do Estado Novo, onde existia uma doutrinação manifesta e uma instrumentalização das escolas. Portanto, o Estado, desse ponto de vista, não era neutral. É evidente que nunca poderá ser totalmente neutral, porque há sempre opções na formação, a convicção na democracia, no Estado de Direito e nos mecanismos de participação da democracia representativa. Portanto, acredito, em primeiro lugar, que há aí um aspecto importante e há uma evolução a fazer, e depois há um aspecto cultural que não será o Estado Central a resolver. Parte precisamente do corpo docente, de haver um incentivo e uma abertura ao envolvimento da comunidade estudantil na dinâmica escolar. E quantos de nós não conhecem casos em que isso não só não é incentivado, como, infelizmente, em demasiadas vezes, é boicotada a participação, é boicotado o envolvimento, de forma mais orgânica ou inorgânica, com as associações de estudantes. Parece-me que há aí um caminho longo a fazer e, da nossa parte, enquanto protagonistas jovens que estão envolvidos no espectro político partidário, também temos de ter esse sinal de alerta, de perceber em que contexto é que estão a ser barrados o exercício de direitos por parte dos alunos, esses mecanismos de participação, e este período atual não é
não nos deve fazer desconsiderar isso mesmo, porque sobre o pano da pandemia e de um afastamento do contexto mais presente e escolar, é evidente que há um conjunto de direitos que têm de ser salvaguardados e há um exercício de deveres por parte dos estudantes que têm de ser acautelados. E, portanto, parece-me aí, obviamente, que a escola tem um papel muito importante e que a escola deve ser também um veículo que não restrinja a participação na cidadania fora da escola, em que haja oportunidade, temos conteúdos extracurriculares, uma carga horária de alguma forma em alguns momentos flexível, para que nos consigamos envolver no nosso contexto de comunidade, de campo cultural, desportivo, recreativo, e a esse respeito, só, José, para dar uma última nota, sendo certo que as escolas são espaços prediletos para o começo da participação, parece-me que também estamos com um desafio em 2021, que é uma grande oportunidade, queiram os partidos fazê-lo, para se apostar nas novas gerações, aí sim segmentado aos maiores de idade, mas que são as eleições autárquicas, que constituem uma experiência por excelência para se dar oportunidade aos mais jovens de participar, até porque, verdade seja dita, o campo eleitoral e o facto de termos juntas de freguesia, assembleias municipais, câmaras municipais, dá um leque de oportunidades maior ao envolvimento e, portanto, parece-me que temos um 2021 que pode ser uma semente para debatermos cada vez menos esta questão da participação juvenil, porque seria um sinal, eventualmente, que o problema se iria dissipando. Mas, portanto, acredito nisso. Eu acho que há aqui uma convergência clara entre todos, no sentido de a conversa de que as novas gerações, que os jovens estão desinteressados da política, não tem uma correspondência real. Aliás, mesmo a própria participação na vida partidária, sendo certo que é um problema e há claramente algumas questões que os partidos têm de evoluir e de corresponder não só ao campo material, mas à procura formal de participação mais instrumental que os mais jovens procuram, mas se nós olharmos para alguns indicadores europeus, por exemplo, até há um envolvimento maior dos mais jovens em Portugal, quando comparado com o caso holandês e o caso francês, na vida dos partidos. E, portanto, acredito sim, temos muito a fazer, já poderemos discutir algumas soluções, também há algumas causas que não estaremos todos de acordo. O Miguel aqui fez uma alusão ao Conselho Nacional de Juventude. Quem conhece a participação e a forma como o CNJ funciona sabe que é uma organização que tem mandatos de associações, das estruturas que lhe são associadas, e enfim, não é tirando também areia que agora o CNJ é o responsável pelo afastamento das novas gerações, bem pelo contrário, acho que tem tido um papel progressivamente maior. O Carvalho acaba por ser um exemplo disso também, mas efetivamente acredito que há aqui um campo comum onde poderemos trabalhar juntos. As causas não serão exatamente as mesmas para todos e as soluções também não, mas voltando ao teu ponto, sim, a escola deve ser um espaço de participação por excelência. Obrigado, Francisco. Confesso que a minha net também parou aqui um pouco, por isso ouvi agora um bocado do teu discurso interrompido. Aproveito para perguntar, porque temos aqui um candidato à Câmara Municipal de Gaia, aproveito para perguntar ao Luís, qual o papel do poder local no combate à abstenção jovem? Como é que pode o poder local aumentar o interesse dos jovens na política, fomentar medidas para os jovens participarem mais democraticamente? O que é que o Luís tem a dizer sobre esta questão? Então, isto é com grande distinção. É uma lista só de vereadores jovens, é? Exatamente. Agora sou tratado com grande distinção como candidato à Câmara Municipal. Vocês depois vão ficar desiludidos com o resultado, portanto é melhor darem-me os parabéns antes pela candidatura. Ora bem, assim, eu acredito pouco em alguns mecanismos que são tratados muito pelas políticas públicas para a juventude, e eu compreendo que elas sejam necessárias em algumas áreas muito especiais, do espaço de criar novos temas de discussão, ter uma maior ligação às escolas, tudo isso é verdade.
Mas epá, a melhor forma de nós termos jovens a preocupar-se com eleições autárquicas é o poder local dar resposta a meia dúzia de coisas que afligem quem hoje vive nas cidades. Por exemplo, habitação. O que é que faz uma pessoa que acaba um curso superior e paga, como em Lisboa, por exemplo, 800 euros ou 700 euros para ter um T1 ou T2, com sorte? Não consegue. Portanto, ou o poder local vai conseguir responder com políticas públicas para combater um problema gravíssimo, que é o problema da falta de habitação, não é? A preços razoáveis, condizentes com aquilo que é um certo salário médio, já para não falar de outro tipo de apoios sociais que são necessários. E quem fala da habitação fala de alterações climáticas. Nós colocamos muito sobre os governos a pressão do combate às alterações climáticas. E está certo, não é? Os governos têm um papel fundamental nisso. Mas as câmaras municipais têm um papel recolha do lixo, garantia de fiscalização para a indústria não poluir os rios, uma melhor gestão dos solos, uma forma mais harmoniosa de nós vivermos na cidade com mais espaços verdes. Mobilidade leve, quer dizer, não vai ser o governo a garantir mobilidade leve em todas as freguesias do país de uma forma central, não é? Quer dizer, portanto, há muito debate em torno de alguns temas que estão na agenda do dia, do ambiente, à habitação, à precariedade jovem, à mobilidade, a direitos cívicos básicos, uma agenda LGBT, um plano municipal LGBT, por exemplo, combate à violência doméstica, à violência de género, quer dizer, há muita coisa que se calhar há meia dúzia de anos ninguém colocava isso sobre o poder autárquico, não era um debate que existia no espaço do poder autárquico e que tem de chegar ao poder autárquico, tem mesmo de chegar, e são honrosos os exemplos que têm algum trabalho nestas áreas. Por exemplo, a Câmara de Lisboa, e muito bem, tem um plano municipal LGBT. Isto, se calhar para alguns de vós acham que isto é um fé-diver, mas não é fé-diver nenhum. Estas pessoas, por exemplo, durante a pandemia, algumas delas foram expulsas de casa, ou saíram de casa porque eram discriminadas pela sua orientação sexual. Parte delas são muito novas e nem sequer têm sítio para ir, não é? Muito menos no meio de uma pandemia. E aplica-se isso às questões LGBT como se aplica à violência doméstica, que continua a ser o crime que mais mata em Portugal, apesar de agora haver aí uns intervenientes políticos que fazem de conta que o problema é os ciganos e o RSI, não sei o quê. Não, é a violência doméstica mesmo. E, portanto, nós temos um conjunto de coisas que, como estava a dizer, talvez o poder local há uns anos atrás não olhava para isso e até assumia que não eram matérias da sua competência e que tenham de começar a ser matérias da sua competência. E vai ser um salto difícil de dar, porque a esmagadora maioria das câmaras municipais, se nós nos queixamos da falta de transparência no espaço da política em si, e eu continuo a achar, e não é propriamente uma posição muito popular junto de muita gente que não faz política do ponto de vista mais profissionalizante. Mas eu continuo a achar que o Governo e a Assembleia da República e os órgãos nacionais são muito mais fiscalizados do que qualquer autarquia neste país, mas muito mais. Alguém sabe o que é que foi discutido na última Assembleia Municipal da sua terra? Ninguém. Aquilo fica gravado em algum sítio, fica numa ata com 40 páginas. Alguém vai ler? Algum cidadão vai à meia-noite falar no período do público ou às 2 da manhã, em que acontece, se calhar, na maioria das câmaras do país? Portanto, há um papel que é preciso desempenhar ainda, que demora muito tempo. E que também é um debate sobre transparência, não é? Porque o debate sobre a transparência não é só a criminalização do enriquecimento ilícito. Pronto, isso com certeza que é preciso mais programas para combater a corrupção. Mas a transparência significa os cidadãos perceberem que os espaços onde se decidem as coisas verdadeiramente são os espaços onde eles podem ir e podem ser ouvidos e sentem que são ouvidos. Não é só um proforme, não é? Não é um proforme dizer, pronto, agora às 3 da manhã, quando acabou a Assembleia Municipal, vamos ouvir aqui o público que veio, quer dizer, isso é uma brincadeira, não é? E estou a dar este exemplo, como estou a dar o exemplo, por exemplo,
de titulares de cargos públicos que são eleitos localmente. Haver maior transparência sobre algum regime de incompatibilidade que tenham com interesses privados locais, por exemplo, e isso acontece imenso nas câmaras municipais. Então, nos meios mais pequenos, onde há um certo atrofiamento do próprio tecido industrial e económico, colocam-se problemas realmente bastante difíceis de resolver, porque muitas das vezes a pessoa que está no cargo político eleita já tem ou teve uma ligação à empresa maior da terra, etc. Portanto, e isso é um trabalho que demora muito tempo, mas acho que é possível fazer e é possível mudar essa realidade. O Luís tocou aí num ponto muito interessante e grande parte da ideia que fez passar foi que mais importante do que criar medidas para envolver os jovens e aproximar os jovens do poder local é de facto apresentar resultados, é de facto criar políticas que vão de encontrar as necessidades, aos interesses dos jovens, mostrar que a política ouve os jovens e toma medidas efetivas para combater os seus problemas. O Hugo é dessa opinião, também concorda que mais importante do que criar medidas, do que incentivar e criar organismos, criar plataformas, é de facto mostrar aos jovens, nós estamos aqui, nós ouvimos, nós vamos fazer aquilo que vocês querem? Eu acho que a melhor forma de nós sermos aqui uma espécie de primeira linha de resposta, nós, a política, de ser uma primeira linha de resposta às pessoas é representá-las o mais diretamente possível e, portanto, tem faltado, sim, uma partilha de poder, se quiseres, dentro da política. E há muitas coisas que foram, ao longo dos anos, criadas como políticas públicas para jovens e para a juventude, cujo impacto hoje, agora estávamos a falar, por exemplo, de autarquias. É por lei criado o Conselho Municipal de Juventude. Os Conselhos Municipais de Juventude hoje são, onde existem, são a reunião do Presidente de Câmara, que vai lá abrir e normalmente deixa o vereador, e enfim, tudo bem, não será esse o problema, com as associações juvenis do Conselho, que de juvenis muitas vezes já têm pouco, porque são presididas por pessoas com mais de 60 anos às vezes, e pelas juventudes partidárias e etc. E tem uma cultura de participação, cá estávamos a falar da cultura de participação, cultura de fazer as coisas, que é de pura auscultação. Por exemplo, aqui está um exemplo, uma medida pública, em que é uma espécie de gavetinha, em que o decisor político abre a gaveta, vê o que é que os jovens estão a dizer, ouve os jovens, depois fecha a gaveta e decide como quer. Ou seja, temos um Conselho Municipal de Juventude, por exemplo, que não tem poder de executar. Por exemplo, um orçamento participativo jovem. Pode ser uma boa ideia de aproximar as pessoas. O passo que tem que dar, o jovem e o outro qualquer, o passo que tem que dar seguinte é não dizer às pessoas, olha, façam aqui um concurso de ideias connosco, mobilizem-se para votar e depois a gente executa o projeto. Ou seja, o próximo passo é de facto dar depois recursos aos jovens que ganharam, às pessoas que ganharam orçamento participativo, para elas poderem ter o poder de fazer as suas próprias coisas. Acho que se nós formos por aí, é o debate que eu acho que interessa, que é como é que nós damos mais poder a uma geração que não tem tanto poder como a que tinha antigamente, por simples falta de representação. Quer dizer, há bocado estávamos a falar de ser normal ir novo para a política. Eu lembrei-me logo do José Manuel Fernandes ser Presidente de Câmara com 24 anos ou do Marcos Mendes ser Secretário de Estado com 23, que é uma coisa que já não se vê. Mas quando tudo isto se criou, havia muito mais jovens nos partidos. Eu costumo dizer que se nós fôssemos todos para os partidos, independentemente de qual fosse, nossa representação ia ser tão maior que a cultura de poder dentro de uma instituição, como são as instituições partidárias, ia ser tão mais participada por jovens que ia acontecer o inverso do que acontece hoje em partidos mais antigos, como é o meu partido, ou como é o partido do Miguel, em que muitas vezes nas listas para as concelhias, nas listas para as distritais, não sei o quê, aparecem os jovens a apoiar os tipos que se estão a candidatar novamente pela, não sei, enésima vez. Porque, olha, por exemplo, uma discussão sobre a limitação de mandatos dos deputados, que eu creio que todos concordaremos, por exemplo, ou o positivo que foi limitar os mandatos aos autarcas, por exemplo, porque a democracia é sobre a rotatividade do poder, não é sobre o poder encaixar sempre nas mãos de todos.
Eu acho que a política pública vai ter a assinatura jovem, quanto mais jovem for a mão que a escreve. E, portanto, se nós formos muito mais deputados jovens, acho que é inevitável nós fazermos as coisas com muito mais impacto. Queria dar, por exemplo, esse exemplo dos Conselhos Municipais de Juventude, como há bocado o Miguel estava a falar do governo PSD-CDS ter afastado os jovens dos conselhos pedagógicos, creio eu. Também o PS governa há 6 anos e ainda não os aproximou, também, então já podias ter aproveitado a oportunidade. Mas, de facto, eu costumo dar este exemplo, e falamos disto com frontalidade, eu costumo dar este exemplo, fazia isso muitas vezes. A geração do Maio de 68, que andou a lutar para o lugar à mesa, quando chegou a ministro, fez o regés e tirou os jovens das direções das faculdades. Isto parece um contrassenso, não é? A geração depois, 50 anos depois, chegar lá e tirar o lugar que conquistou por si próprio, parece um contrassenso, mas eu acho que tem muito a ver com a falta que nós temos. O Miguel já me está aqui a fazer sinais para me aguardar, eu já agora dou-lhe só mais uma nota, porque de facto tens também que adicionar ao teu discurso sobre o Conselho Nacional de Juventude. Eu não resisto, tu já sabes que eu não ia resistir, não resisto a fazer o seguinte: eu acho que é muito positivo ver a JS empenhada finalmente em rever os estatutos do CNJ para que de facto sejam as pessoas que são eleitas e não as organizações, porque o que se passa no CNJ é perfeitamente normal. Aliás, nem vi a JS quando a Joana Branco Lopes foi trabalhar para o governo do António Costa e se demitiu, não vi confusão nenhuma na JS. Acho que é importante tratar as coisas pelas regras que têm e certamente não é fazer deste debate o debate da interpretação de uns ou de outros sobre o presidente do CNJ deve ser esta organização ou aquela, sem nunca ter estado disponível, porque a JS nunca esteve disponível, pelo menos enquanto ela estive, para mudar os estatutos e pôr a coisa como nós os dois a vemos. Acho que era bom. Mas o debate deve ser sobre esta coisa da cultura de poder. Pá. E falar disto com frontalidade, como o Miguel dizia que temos que fazer há bocado, é de facto olhar para partidos como são os nossos, por exemplo, com 40 anos, não é? Em que nós vamos a várias conselheiras, pelo menos no meu acontece, não sei se acontecerá nos vossos, eu vou a várias conselheiras em que o partido, o PSD, é poder há décadas na Câmara e as conselheiras têm às vezes 10 ou 15 militantes. Quer dizer, o que é que está a acontecer? Não é? Há uma geração inteira que fez os partidos, que ainda está nos partidos. Eu acho que há mesmo uma cultura de poder contra a qual nós podemos, não é contra a qual não é preciso ser contra, mas que nós devemos reformar mesmo na própria militância, na facilidade que temos a entrar num partido. Por exemplo, o PSD tem feito esse caminho, já é o primeiro partido, acho eu, em que uma pessoa se pode inscrever como militante, inserindo o cartão de cidadão num computador e fazer o seu caminho sem a ficha se perder aí por todo o lado, como costuma acontecer às vezes. E, portanto, eu acho que há também, e para acabar mesmo, que eu sei que me estou a alongar, quando diziam que fizemos esta atividade, aconteceu imenso sempre, fizemos esta atividade, e os jovens não quiseram vir, e às vezes acontece nas juventudes partidárias, e às vezes acontece na APA, enfim, e a malta não quis vir, porque a malta não se interessa por isto, não sei o quê. Às vezes temos que ser nós a perguntar-nos se não somos nós que estamos mal, porque a maior parte das vezes o erro está em nós. O Miguel estava aqui a lembrar a revisão da lei do associativismo juvenil, que foi feita pelo Secretário de Estado João Paulo Rebelo com o meu total apoio e que eu continuo a elogiar muito o governo por ter dado esse passo. Isso foi um exemplo disso. Vimos que estávamos mal e mudámos, e com todos os partidos, e foi um sinal que demos brutal. E portanto acho que é esta frontalidade que nos falta, e em termos de política pública, quanto mais jovens pudermos ter aqui, melhor. Eu acho que quando tivermos este sinal positivo de que aqui conseguimos mudar as coisas e pudermos vir para os partidos e sermos mais novos do que velhos, acho que vamos resolver as coisas mais rápido do que imaginamos. Respeitando o discurso do Hugo, e o Hugo falou do facto de os jovens não estarem dentro dos órgãos de poder. Não vemos jovens ministros, não vemos jovens secretários de Estado, ou pelo menos vemos poucos jovens secretários de Estado. E aproveito a presença do Miguel, que faz parte do PS, que é o atual governo, para perguntar porquê? Porquê essa razão? O que é que falta? Falta vontade? Faltam competências aos jovens para poderem executar esses cargos? Atenção que vai haver remodelação do governo e pode ser que o Miguel só saia já disparado. Já tem havido vários secretários de Estado jovens ao longo dos anos. O Hugo falou do caso do Luís Marques Mendes, que foi secretário de Estado com 28.
O João Nuno Mendes, que é atualmente secretário de Estado das Finanças, foi secretário de Estado do Ambiente, também muito novo, com 20 e picos. O Miguel Fontes, que é o atual diretor-geral da Startup de Lisboa, a mesma coisa. E nada impede que no futuro venham a haver mais secretários de Estado jovens, tal como mais presidentes de Câmara jovens. Enfim, não desejo ao Luís que ele se torne um deles, porque acho que Gaia tem um excelente presidente de Câmara Municipal, mas certamente que haverão excelentes candidatos jovens aí pelo país fora, e ele não deixa de ser um jovem muito dedicado às suas causas e à sua terra, e desejar-lhe as felicidades na sua candidatura. Mas isto para dizer-te que, José Pedro, eu não acho que seja determinante que nós tenhamos secretários de Estado jovens, que nós tenhamos ministros jovens, que nós tenhamos presidentes de câmaras jovens ou presidentes de juntas jovens. Eu acho que é, naquela linguagem que os ingleses usam, um nice to have. É algo bom, pá, se der é bom, se der é um exemplo. E é claramente alguém de quem nós nos orgulhamos muito, porque pôde chegar a esse lugar de responsabilidade a uma idade tão jovem. Nós temos, no caso da Juventude Socialista, 2 presidentes de câmaras jovens, na Praia da Vitória e no Concelho de Ourique, e são autarcas que nos orgulham muitíssimo, presidentes de juntas jovens. Temos também, certamente, mais que uma dúzia, tal como no PSD também, com certeza que haverão alguns presidentes de junta jovens, não sei se presidentes de câmaras jovens o têm, mas é uma coisa naturalmente boa. Mas o que eu diria que é importante é nós termos políticos eleitos jovens. Depois, se é o presidente, se é o número 2, se é isto, se é aquilo, não diria que é o fator determinante. Isto porque, enfim, número 1 há só um, de X em X tempo. E, portanto, eu pelo menos nunca encarei a vida política como uma corrida à volta do lugar número 1 ou do lugar de lideranças, mas sim de procurar ter as responsabilidades, as oportunidades, o poder, de certa forma, de fazer mudanças na sociedade. E por isso, a mim preocupa muito mais que tenhamos deputados à Assembleia da República jovens, que tenhamos deputados à Assembleia Legislativa Regional dos Açores da Madeira jovens, deputados à Assembleia Municipal, Assembleia de Freguesia jovens. Acho que isso, vereadores jovens, e temos vários exemplos excelentes de vereadores jovens, porque isso sim é estarmos a dizer que nós não queremos apenas disputar o lugar de número 1, queremos disputar em igualdade de circunstâncias com todas as outras gerações os lugares de responsabilidade política. Mas os desafios que nós enfrentamos para entrar nos lugares elegíveis destes são os mesmos que encontramos para chegar a secretário de Estado, ou ministro, ou presidente de Câmara, como tu estavas a dizer. Porque, de facto, há uma grande desconfiança em relação aos jovens terem posições de responsabilidade. Ainda nos últimos dias vimos o caso de um jovem que, com 34 anos, foi nomeado diretor-geral da Segurança Social depois de vários anos a trabalhar no setor. E quem tem este exemplo tem noutros. Se nós olharmos para, não sei se é o caso do Luís Marques Mendes, mas muitos outros da geração dele e de gerações anteriores, nós verificamos que essa geração também chegou a cargos de dirigente da administração pública com alguma juventude, sem receios disso. E porquê? Porque se calhar nesse momento, logo a seguir ao 25 de Abril, não havia aquele receio de que um jovem, por ser jovem, era menos competente. E eu acho que os jovens nunca deram nenhum tipo de sinal para merecer da parte da opinião pública essa censura de que, porventura, nós, por sermos mais novos, somos menos conhecedores ou menos capazes para desempenhar algum tipo de funções. Certamente que somos menos experientes. Uma coisa que eu ouço muito como deputado é: epá, como é que tu agora podes estar a legislar sobre não sei quantas coisas? Olha, por exemplo, sobre bancos, que é aqui um tema que tenho em comum com o Francisco, e várias vezes faço legislação com a qual a associação na qual ele é consultor não concordamos, e muitas vezes, quer dizer, ouvimos como é que é possível para esta malta aqui legislar. Epá, a verdade é que nós legislamos, e legislamos também como qualquer outra geração. Depois concordamos com as ideias, e isso faz parte da discordância política.
Mas nós temos um bocado a necessidade, acho eu, como jovens deputados, o Hugo, o Luís, eu, espero que o Francisco, nas próximas eleições legislativas, chegue lá. É sinal que o CDS se manteve forte e que o Chega não conseguiu comer completamente o espaço na direita, mais à direita. Porque de facto nós temos que ser capazes de provar que a nossa geração tem esse valor, tem essas ideias, e depois, quando chega aos sítios, que faz alguma coisa. Que não é só estar lá na assembleiazinha com o rabinho sentado na cadeirona, na poltronazinha com o seu estofezinho de pele, com o computadorzinho ligado, à espera que os assuntos venham. Quer dizer, foi assim que tanto eu como o Hugo liderámos a discussão na Lei de Bases do Clima. Foi assim que temos liderado, eu e o Luís, um conjunto de matérias na área do ensino superior. E portanto, e certamente que teremos mais, e haverão coisas em que um diz ao outro, pá, mas não fizeste suficiente aqui ou acolá. Essa discordância política é saudável, até porque se não houver ideias diferentes, acho que a malta desliga um bocado o botão, não é? Isto é um bocado boring, tipo, para isso já temos as outras gerações a discutir e a terem aqueles discursos às vezes um bocadinho mais sem saborões. Mas é justamente por isso que acho que é muito importante nós irmos a votos, irmos a jogo. E é por isso que não aceito também, por exemplo, esta narrativa de que lá porque, em algumas outras circunstâncias em que para substituir presidentes docentes já durante uns meses, lá porque se aceitou isso no passado, não significa que agora tenha que se aceitar que durante quase um ano inteiro tínhamos um presidente que se recusa a ir a votos e legitimar-se democraticamente. Isso não me parece minimamente desculpa. Estatutariamente pode haver ali um loophole que permite essas coisas, mas nós, como geração, se queremos promover a participação democrática dos jovens, então temos que ser coerentes e apresentar-nos à legitimação democrática. Mas enfim, não é isso que estamos cá a discutir, estamos a discutir a participação dos jovens como responsáveis políticos, e acho que essa discussão está a ser muito frutífera. Obrigado, Miguel. Falar de jovens na política e falar de jovens e política é necessariamente falar também de juventudes partidárias. E aproveitando aqui a presença do Francisco e também do Miguel, mas agora para o Francisco, que é líder da Juventude Popular, achas que as juventudes partidárias são muitas vezes ainda vistas com algum preconceito por parte dos jovens? E permita-me aqui a expressão, às vezes é dito dentro da classe que as juventudes partidárias acabam por ser centros de emprego, e permitam-me a expressão não é minha, mas permitam que eu utilize. Achas de facto, Francisco, que há ainda esse preconceito em relação às juventudes partidárias, e consideras que elas têm de facto um papel muito importante a levar os jovens aos órgãos de poder, a incluir os jovens dentro do processo democrático? Bem, José, parece-me que há dois aspectos muito relevantes nesta discussão em torno das juventudes partidárias. Eu começo pelo que me parece mais crítica em torno da ideia que tu falaste, do papel muitas vezes eventualmente perverso das juventudes, ou da existência desse preconceito. Esse preconceito foi formado, não foi por uma pré-existência, por uma pré-conceção das estruturas de juventude. Parece-me que ao longo dos tempos tivemos bons e maus exemplos, e os maus exemplos, como sabemos, muitas vezes sobrepõem-se às boas práticas e às boas escolas de formação, que no caso eu acredito que a Juventude Popular tem sido, ao longo dos anos, tem sido uma escola de formação política muito importante para a participação na vida do partido, mas também para uma participação de cidadania, porque temos inúmeros casos até de militantes que depois acabam por não ter, porque não querem, seguem outro percurso, não têm uma participação direta no CDS-PP, mas tiveram ali uma experiência e um primeiro impacto que me parece bastante relevante. Agora, as Jotas enquanto centros de emprego. Bom, no caso da Juventude Popular, como compreenderão, nós não temos uma ligação ao poder tão imediata ou tão direta, por exemplo, se falarmos no caso da Juventude Socialista ou da Juventude Social Democrata. Esse é um histórico que se deve a duas razões, uma delas aos resultados eleitorais, mas outra delas também, quando nós tivemos as experiências mais recentes no governo, por exemplo, entre 2011 e 2015, não existia uma prática instalada nem reiterada dentro da nossa organização para indicação de quadros, ora para o governo, ora para a administração pública. Isso não aconteceu, algumas pessoas terão sido indicadas, fruto também das suas qualidades e habilitações para o desempenho de funções. Agora, essa ideia dos centros de emprego,
existe e preocupa-me, francamente. E não me preocupa, isto não me parece, a ideia de centro de emprego não existe, por exemplo, quando as pessoas vão a votos. Isso é, para mim é claro. Se as pessoas estão em listas, vão a votos, não é por serem de uma juventude partidária que devem ser condenadas. Foram sufragadas, o seu nome foi claramente legitimado para a participação e para o envolvimento. Agora, há uma tendência muitas vezes perversa de uma instrumentalização da administração pública para nomeação de elementos dos partidos e de elementos das juventudes. Isso é manifestamente preocupante. Eu acredito que há um caminho a fazer quanto a essas nomeações e que esse caminho deve ser tendencialmente para se diminuir a margem de nomeação e apostar-se em concursos públicos totalmente transparentes, que facultem ferramentas totalmente isentas de qualquer dúvida quanto à seleção das pessoas que acabam por ocupar esses cargos. E, portanto, para não se gerar o clima de suspeita, o Miguel falou do caso mais recente, e eu até acho que não é um bom exemplo, porque, efetivamente, olhando para o percurso mais chamativo do novo Diretor-Geral de Segurança Social, realmente o percurso está muito ligado à juventude socialista e a cargos de nomeação política, e é normal que isso gere suspeita por parte do cidadão comum e por parte do cidadão crítico. Isso é fundamental e acho que é um exercício, lá está, falávamos há pouco de transparência, ainda bem que há crítica, ainda bem que há filtro, ainda bem que há procura de informação, e a comunicação social aí também tem um papel bastante importante. E portanto, quanto a esta matéria, eu acredito, sim, que as juventudes não são, por natureza, instituições, centros de emprego, mas lá está, tudo depende da forma como os protagonistas que as lideram, daqueles que deixam a marca nas organizações, as encaram. Eu, pessoalmente, encaro a juventude popular como um instrumento claro para duas vias. Primeiro, uma via importante de formação política, de formação para a cidadania, de munir os nossos, seja em projetos de liderança, seja enquanto militantes preocupados com a sua cultura de proximidade, com a sua cultura na cidade, de concelho, e com preocupações também perante o Estado, o país e as relações internacionais, sermos uma casa de formação política. E depois, mais do que isso, porque se fôssemos meramente uma casa de formação política, existem clubes de debate que fazem muito bem esse processo, existem outras entidades de pensamento político que começam a despontar em Portugal, na sociedade civil, isso é fundamental. A grande vantagem que me parece numa organização como a nossa é esta proximidade saudável que podemos ter junto dos nossos representantes. Em alguns casos nós somos esses representantes, de poder fazer valer as nossas ideias, de termos canais de comunicação para a participação democrática na esfera da representatividade e, portanto, eu acredito que há um caminho grande a fazer dentro das juventudes, falo pela minha, também há um processo de modernização que nós temos de ter claramente. Mais do que só as alterações estruturais, como digo, e o Miguel também eventualmente concordará comigo, há um escudo e uma reputação importante que os próprios líderes têm de ter, porque eles são exemplo dentro da sua organização e o seu escrutínio, felizmente, é grande e há uma lupa grande para o que eles fazem e, portanto, desse ponto de vista da decência, se quisermos assim, da reputação, da credibilidade no exercício de funções numa juventude partidária, é um indicador importante também da saúde da nossa democracia. E, assim sendo, não digo que, porque como vos disse, acho que a juventude popular está longe de encaixar nesse conceito de estrutura para o emprego. Olhem, no meu caso também felizmente tenho a minha vida profissional. Os outros que estão aqui enquanto deputados também tiveram o seu percurso e acho que são bons exemplos do caminho que trilharam, portanto não há aqui nenhuma diabolização daqueles que estão a ocupar funções públicas, não há aqui uma casta do privado contra o público, mas parece-me que sim, nós devemos também, enquanto líderes, não cair na tentação de alimentar esses preconceitos, porque se eles existem, não são por mera ignorância das pessoas. Tivemos vários factos, alguns deles bem presentes, que alimentam essa ideia. Portanto, há aqui um caminho longo, um caminho também cultural de modernização dos partidos, que implica essa exigência, esse autocontrole. Portanto, não precisamos de leis para regular as juventudes partidárias, isso seria um absurdo, mas precisamos sim de
que as organizações tenham mecanismos próprios de autofiscalização na sua atividade, que as credibilize e que de alguma forma sejam implacáveis com as más práticas. E, portanto, é um caminho em que eu acredito e haverá muito ainda por fazer, seguramente. Obrigado, Francisco. Luís, o Luís sendo aqui o representante do Bloco de Esquerda aqui presente, e o Bloco de Esquerda sendo um partido que não tem juventude partidária, tem grupos de jovens, mas não tem uma juventude partidária, eu pergunto se acha que o preconceito associado às juventudes partidárias é mais benéfico para a democracia ou o projeto das juventudes partidárias consegue passar esse preconceito e cativar os jovens e de facto ajudar no interesse dos mesmos pela política? Fazem-me sempre essa pergunta porque o Bloco não tem juventude. Eu acho sempre que essa pergunta não é para o Bloco porque nós não temos uma juventude, não é? Eu acho que qualquer preconceito é mau, quer dizer, porque qual é um preconceito que seja uma mais-valia para o que quer que seja? Não é, É aqui mau. o trade-off, ou seja, se o trade-off compensa em relação de custo-benefício. Eu não sei, eu não sou de economia, sou de arqueologia. Vou dizer o que acho sobre o Bloco. Nós não temos uma Jota por uma razão, e não é uma crítica às juventudes, acho que os partidos devem ter total liberdade de decidir como é que se organizam. Nós não temos uma juventude porque sempre assumimos que seria mais interessante, do ponto de vista do modelo de partido que queremos construir, uma coisa 100% intergeracional e, portanto, alguém que se inscreva no Bloco aos 16 anos vai ter o mesmo poder de voto e de possibilidade de eleição para os órgãos do Bloco como alguém que tenha 80. Isso aconteceu comigo, por exemplo, eu inscrevi-me no Bloco, tinha 15, 16, mais coisa, menos coisa. Aos 17 estava numa convenção nacional do Bloco a eleger a direção nacional do Bloco, e para a qual fui eleito anos mais tarde. Eu acho que isso é interessante, é um modelo interessante, porque, em primeiro lugar, combate um certo afastamento que existe geracional. E não sinto, por outro lado, que isso faça com que os temas das novas gerações não sejam ouvidos, antes pelo contrário. Para vos ser muito sincero, não sei como é que é a vida nos outros partidos, haverá também sempre coisas melhores e coisas piores, mas aquela ideia de que o facto dos jovens não terem um espaço próprio porque vão ser abafados pelos outros temas, acho que é o contrário. Eu no Bloco senti que nós, enquanto mais novos, éramos, de certa forma, pressionados positivamente a entrar nas discussões todas. E isso é excelente, não é? É excelente, porque eu quando me manifestava a favor ou contra de alguma posição do Bloco, não era sobre o associativismo juvenil, apesar de também haver essa discussão, era sobre aquilo que era o programa político do Bloco, não é? E essa é a principal razão para nós não termos uma juventude. Eu sei que fazem sempre essa pergunta, estão sempre à espera que eu venha aqui insultar os meus colegas de painel e não vou fazer isso. Acho que têm toda a liberdade de se organizar da forma que entenderem. Acho que às vezes as juventudes caem em alguma formalidade que não precisavam. Mas eu também não acho que isso seja um problema das juventudes, acho que é um problema de uma certa forma de fazer política. Pronto, não é um problema das juventudes. Mas tirando isto, eu falo, pronto, um bocadinho também do meu percurso, apesar de ser para o debate, se calhar não ser o mais importante, mas eu quando entrei no Bloco com 16 anos, como estava a dizer, senti que fazia parte de um partido e decidia tudo, não é? Podia votar para os órgãos do Bloco, independentemente da idade que tivesse. Isso fez com que, até do ponto de vista da discussão dos espaços mais jovens do Bloco, porque eles existem, não é? Há uma Coordenadora Nacional de Jovens do Bloco, há os acampamentos anuais, há fóruns anuais onde a malta que estuda e que é do Bloco se junta, portanto há esses momentos, como de certeza as outras juventudes terão também coisas mais ou menos similares. E é interessante porque mesmo nesses espaços, só com pessoas mais novas, o debate não era um debate geracional. Ou seja, do ponto de vista interno, o espaço dos jovens do Bloco também se organiza do ponto de vista daquilo que são
que é a discussão política e ideológica no seio do Bloco. E isso é particularmente interessante, porque os enquadramentos dessa discussão não são se há um tipo que quer acabar com as propinas amanhã e outro depois da manhã. Há realmente um debate que vai um bocadinho para além disso, não é? Os modelos de sociedade, que também no Bloco há visões plurais, não é? O Bloco não tem, como sabem, é um encontro de esquerdas diferentes, apesar de terem hoje um programa muito mais próximo e concretizado do ponto de vista daquilo que é a visão do mundo, do que se calhar existia há 25 ou 30 anos em que andavam todos às avessas. Mas é muito interessante isso, porque nesse espaço jovem, os enquadramentos da discussão têm uma visão geral do partido também, e isso deixa-me bastante feliz, porque acho que é um passo muito grande no debate político que se tem partidário. Obrigado, Luís. O Luís falou aqui uma questão que é uma questão muito interessante e muitas vezes que não é falada. Aproximar os jovens também da classe mais velha, pôr os jovens a falar com os mais velhos, com os mais experientes. E a minha pergunta é para o Miguel, e pergunto o seguinte: qual é o papel, ou seja, qual é a responsabilidade que a geração mais velha deve ter para aproximar os jovens da política? Ou seja, não vermos só do lado dos jovens e dizer o que é que os jovens devem fazer para estar na política, mas também as gerações mais velhas que não estão necessariamente em partidos, que não fazem necessariamente atividade política, mas qual o papel que estes devem ter para aproximar as gerações mais novas? Em primeiro lugar, eu acho que nós, como não aceitamos uma lógica paternalista de que os mais velhos é que nos dão as oportunidades de fazer política e de desenvolver politicamente. Nós temos que, nós próprios, conquistar esse espaço e afirmá-lo por nós próprios. Mas, bom, sendo certo que a distribuição de poder é desigual no meio político, a primeira coisa que diria é que tem que dar espaço. Tem que dar espaço aos jovens para terem ideias, tem que dar espaço aos jovens para organizarem as suas iniciativas políticas, tem que dar espaço aos jovens para eles conversarem geracionalmente com os seus semelhantes, pessoas que estão a viver as mesmas coisas. Tem que dar espaço na agenda política para nós falarmos de temas que se calhar para eles estão a léguas de distância, mas que para nós estão muito vivas. A escola pública, o ensino superior, o início da carreira profissional, comprar a primeira casa, enfim, arrendar a primeira casa. Estes assuntos que afetam esta nossa particular fase de vida. Começar a ter crianças, constituir família, como é que pagamos uma creche para que o casal possa ir voltar a trabalhar. Portanto, dar espaço nestes vários sentidos. Porque, e eu acho que isso também explica um bocadinho porque é que nós queremos ter uma juventude partidária. O Luís dizia bem, eu a partir do momento em que entrei no Bloco podia decidir sobre tudo. Eu também. Eu inscrevi-me no Partido Socialista com 18 anos. Pouco depois disso estava a votar nas eleições do Partido Socialista, pouco depois disso estava como congressista às várias atividades do Partido Socialista, como dirigente local, federativo do Partido Socialista. Não é por aí a questão. A questão é mesmo que nós temos juventudes partidárias para dar aos jovens o espaço para poderem organizarem-se, poderem falar entre si, poderem falar dos temas que lhes dizem respeito e de outros temas também, falarem e poderem arriscar, poderem dizer a sua opinião, poderem assumir causas que o partido ainda não está pronto para assumir, e isso tem muito valor. É certo que, por exemplo, o Bloco de Esquerda tem correntes ideológicas, portanto a pluralidade ideológica interna pode ser alcançada por outras vias. Enfim, e poderíamos ter naturalmente em todos os partidos correntes, cada uma organizava o seu debate, e eu, se por acaso não me sentia suficientemente autónomo
para no meu conselho organizar as iniciativas com as pessoas que eu entendia, ou com o grupo com o qual eu me revia, criava o meu próprio clube, a minha própria corrente e, portanto, conseguia fazer aquilo que eu entendesse com alguma autonomia. Mas o que as juventudes partidárias permitem fazer é fazê-lo entre jovens, fazê-lo na comunidade de jovens e termos aqui uma possibilidade de, democraticamente, enquanto jovens, escolher uma representação geracional. E, portanto, nós temos não só uma capacidade de escola de quadros, de formarmos através disso pessoas que são capazes de liderar essa luta, também de escola de valores, no sentido em aprofundar as nossas convicções, mas também de sermos dentro do partido e dentro da sociedade a nossa própria fonte de transformação da sociedade, a nosso próprio movimento ativista. E por isso, Zé Pedro, quer dizer, quando tu perguntas o que é que podem fazer os mais velhos, é darem esse espaço, essas oportunidades. E com isto dizer que, de facto, não quer dizer que, de todo, que essas oportunidades devam ser oportunidades de emprego. Naturalmente, algumas delas, para aqueles que estão em posições de poder, serão oportunidades de emprego. E acho que não devemos encarar isso com estranheza. Na política há posições que implicam ser remunerados. E se também não o fossem, havia poucas pessoas com tempo para, no meio das nossas outras afazeres, poderem dedicar-se tanto tempo a fazer política. O que deve sempre existir é, tal como todos nós estamos aqui, termos uma carreira fora da política. E a política não ser uma carreira. Ser um intervalo, um parênteses, que nós nos dedicamos naturalmente, de preferência em exclusividade, com o coração cheio, com a cabeça empenhada nos nossos sonhos, nos nossos valores, tudo isso. Sem estranhar que hajam essas oportunidades, mas de forma desapegada, porque o pior que pode acontecer na política é de facto largarmos os nossos valores, ficarmos dependentes da política e portanto fazermos política com base no nosso interesse próprio ou no interesse próprio de outros e não com base no que é melhor para a sociedade. E por isso também, olha, espero que deem à nossa geração a oportunidade de fazer política dessa forma, de forma íntegra, de forma que dê para transformar a sociedade, porque Deus sabe que há muita coisa que precisa ser alterada. Obrigado, Miguel. O nosso tempo está a chegar ao fim. Eu prometi que não íamos passar das 10h30, até porque presumo que possam ter outros compromissos. No entanto, só fazer aqui uma pergunta final e faço ao Hugo e depois ao Francisco uma pergunta muito rápida e espero que não se alonguem muito. O Miguel falou aqui na questão de a responsabilidade, ou seja, o papel das gerações mais novas é dar oportunidades, abrir oportunidades para os jovens surgirem. Acham que essas oportunidades devem ser obrigados, ou seja, por exemplo, através da implementação de cotas de juventude, ou acham que essa ideia não faz de todo sentido? O meio depois ao Francisco. Obrigado, José. Eu devo dizer, a minha relação com as cotas é engraçada, porque eu não comecei por achar muita piada à ideia, mas reconheço que as cotas, por exemplo, de género, tiveram um grande papel e estão a ter um grande papel na política e acho que devem continuar a existir até não serem mais precisas. E obrigaram-me, o meu percurso no CNJ e no associativismo juvenil obrigou-me a olhar para isso com especial carinho e atenção, porque acho que são mecanismos de correção que nós devíamos ter há muito tempo, porque foram séculos e séculos e séculos a mandar as mulheres para a cozinha de forma completamente errada. Portanto, aí houve um mecanismo de correção e que eu acho que está a funcionar. Está a funcionar e ainda tem muito para dar. Para jovens, eu não tenho ainda ninguém me convenceu de que é preciso cotas para jovens, seja nos partidos ou seja nas listas às câmaras municipais que agora se vão fazer, ou nas direções, ou nas listas às legislativas. Ainda ninguém me convence. Tal como não me convencem de outras coisas que têm a ver com jovens e eleições. Olha, por exemplo, o voto aos 16 anos, que também ainda ninguém me convenceu de por que razão é que isso não pode ser possível. E, portanto, o que é que eu acho sobre isto das cotas e da participação de uma geração? Acho que não é só na política, em primeiro lugar.
Nós, o Miguel falou, o Luís também falou, o Francisco também falou, enfim, dos telhados de vidro que já falávamos há bocadinho. Eles não estão só nos partidos, não estão só na política, eles estão nas empresas, eles estão nas associações, eles estão nos clubes de futebol, eles estão em todo o lado onde não há renovação de mandatos. Estão por lá porque as pessoas, quer dizer, quem dizia muito isto, eu acho que era o João Torres, não me quero enganar, mas acho que era o João Torres, que hoje é secretário de Estado, foi líder da Juventude Socialista. Se eu amanhã me candidatar outra vez à JS, eu sou sem dúvida o melhor. Se eu me candidatasse para sempre ao CNJ, talvez fosse o com mais, pelo menos o com mais conhecimento da estrutura que lá havia. Isso tem acontecido. Nas empresas também tem acontecido. Nas instituições de ensino superior tem acontecido. Há nas grelhas de comentário político. Ou seja, isto não é só uma coisa de existir uma juventude partidária para falar organizadamente, ou não, para falar organizadamente pelos jovens para dentro do partido. É de nós também olharmos para todos os canais de televisão e sabermos que há, nas direções de informação, muitas vezes a tendência é preciso falar de qualquer coisa de relações internacionais. Venham não sei quantos. E é sempre assim. Os protagonistas têm que mudar também fora. E nós podemos fazer esse esforço. Se fizermos esse esforço, vamos estar a dar mais palco a pessoas mais novas. E isso não tem sido feito, não é só na política. Eu gosto de ser justo nisso, porque é uma coisa que está a afetar todos os enfim, subsistemas do nosso setor público e privado. E que também impacta, por exemplo, na progressão das mulheres na carreira. Quando se chega a decidir quem é que pode decidir a toda uma empresa, e se vai decidir quem é que teve, entre quem teve experiências críticas de ir para fora e etc., quando isso calha mais ou menos na altura em que as mulheres engravidam e não o podem fazer, isso também está a afetar. E, portanto, para quando isto acontece é preciso mecanismos de correção e eu concordo com eles. Ainda não estou convencido que sejam precisos para os jovens. O que eu acho que é preciso para os jovens é convencê-los e, aliás, demonstrar-lhes que há coisas na vida que não se... pode-se ler um livro no YouTube, pode-se ler um livro, pode-se ver vídeos no YouTube, pode-se ouvir podcasts, pode-se fazer isso e aprende-se. Há outras que têm mesmo que se experimentar. E a democracia é uma delas, tem que se experimentar. Uma pessoa tem que se candidatar, tem que ganhar, tem que perder, e isso é que incentiva o gosto pela democracia e por fazer coisas diferentes. Eu acho que se tivermos as Jotas, vamos ter uma primeira linha de resposta para isso. Se tivermos as associações restantes, vamos ter uma primeira linha de resposta para isso. Se tivermos a ELSA, a APA, a SEDUP, tudo onde houver eleições e onde as pessoas puderem ter ideias diferentes e projetos diferentes e candidatarem-se e prestarem contas sobre o que fazem, eu acho que isso é o melhor que podemos fazer e isso não me convence, não estou mesmo nada convencido que sirvam para já de alguma coisa as cotas para os jovens. Gostava mais de falar sobre, por exemplo, o voto aos 16 anos em altura de autárquicas, que vai sempre uma discussão engraçada sobre, normalmente os argumentos que têm é assim, aos 16 anos são os imaturos, depois e aos 65 também, há tudo, em todo lado, não é? Portanto, todos os argumentos até hoje, se calhar nós próprios, entre nós que já estamos na Assembleia da República, um dia destes podemos ter uma discussão sobre isso, para ver o que é que podemos fazer sobre o assunto, acho que temos mais ou menos a mesma opinião. E, portanto, enfim, eu acho que é isto, sobre experimentar a democracia e sobre aceder ao poder, eu acho que não é só na política, não é só nos maus exemplos dos partidos e da administração pública, está em todo lado e se nós não combatemos aí o cisma grisalho, também não estamos a fazer muito por nós e por quem vem a seguir. Não? Obrigado. Rapidamente também, Francisco, estamos a ficar com pouco tempo. Concordas com a opinião do Hugo de que de facto não é crente desse tipo de medidas? Sim, genericamente concordo que o mecanismo de resolução, ou melhor, de estímulo à participação dos mais jovens, não acredito que se faça pela imposição, por uma colocação, uma positivação legal com a atribuição de cotas. Acredito em primeiro lugar que na eventualidade de se poder pensar em mecanismos de cotas, eles devem ter como pressuposto alguma fragilidade estrutural, alguma injustiça que potencia um atraso considerável para ser quase como última rácio, como última instância, a aplicação das cotas a única solução. Ora, no caso das novas gerações, não me parece que haja nenhuma limitação
gritante para a sua participação. Claro que depois há muitos desincentivos e os mais interessados na participação das novas gerações deviam ser precisamente os partidos, porque um voto de um jovem vale tanto como um voto de um pensionista. Isso, portanto, é uma cultura que às vezes falta fazer esse clique na dinâmica partidária, mas não subscrevo uma ideia de cota. Acredito, e até estou num partido onde estou muito confortável para o dizer, que se há de alguma forma uma aspiração de alguém mais jovem a poder apresentar o seu projeto de liderança, o seu projeto de poder, que deve construir o seu caminho, que deve ganhar o seu espaço e o seu terreno. Eu estou num partido não só que agora tem um líder muito jovem, o Francisco Rodrigues dos Santos, mas em momentos anteriores, com outros protagonistas, também foi dado espaço à juventude, e quando se calhar esse espaço não foi tão compreendido, não tanto por uma questão de debate geracional, mas por uma questão de debate de ideias, de pensamento estratégico diferente, houve quem assumisse, arregaçasse as mangas e ganhasse o seu espaço, independentemente da idade. Tivemos vários casos de sucesso. É evidente que depois os partidos, vi aqui um comentário do Miguel, é evidente que os partidos, as organizações, depois podem ter na sua prática, na sua autonomia, alguns caminhos que potenciem essa participação. Nós, no caso do CDS, temos desde o final dos anos 80 um acordo celebrado então pelo presidente do partido, Adriano Moreira, e pelo líder da juventude, que depois mais tarde foi líder do partido, Manuel Monteiro, onde se fixa um espaço de atuação, um espaço de intervenção das novas gerações para participarem nas listas, designada no caso concreto são 10%, há sempre esse acordo está estabelecido, há sempre uma procura das partes que ele seja integralmente cumprido, mas é um exemplo e realmente não me parece, até porque por vezes temos esta tendência de acreditar que políticos mais velhos não vão compreender as ideias mais representadas pelos mais jovens. Eu não penso que haja necessariamente um muro em função da idade, da mesma maneira que acredito que um jovem de 20 anos pode ter total competência para assumir posições políticas e submeter-se ao sufrágio. Aliás, amanhã vou estar, falámos de autárquicas, vou estar na apresentação do candidato do CDS-PP, Alenquer, o Mário Amaro, que é da Juventude Popular e tem 20 anos e, portanto, procurou apresentar uma alternativa no seu concelho, conquistou o seu espaço. Portanto, é um bom exemplo de como podemos ousar intervir e, portanto, desde que as estruturas e as plataformas tenham abertura democrática, acredito que as novas gerações terão o seu espaço. Têm naturalmente de se organizar, têm de ter estratégia, têm de ter caminho de comunidade, coletivo, para poder ganhar o seu espaço. Portanto, acho mais útil, por exemplo, discutirmos mecanismos formais de exercício de direito de voto, de participação nos fóruns já de poder executivo, de poder legislativo, do que propriamente essa via das cotas. Não me parece, não só como posição de princípio não concordo com ela, como nem vejo necessidade nenhuma da discussão existir. Tem de existir sim uma mobilização das novas gerações, dos millennials, das gerações seguintes, para se poderem fazer ouvir nas vias tradicionais e não tradicionais. E felizmente há hoje em dia plataformas bem consequentes, menos institucionais, onde podemos expressar as nossas ideias e convicções, e se elas tiverem eco na maior parte da sociedade, depois são consequentes. Parece-me que isso é uma... As redes sociais têm vários defeitos, mas um dos aspectos positivos é também a capacidade de mobilização mais espontânea e digital que potenciaram, e onde nós somos muito provavelmente os maiores interlocutores, os maiores mobilizadores dessas plataformas. Ok, obrigado, Francisco. Acabámos aqui a nossa conversa com um assunto muito jovem, as redes sociais e a questão da internet. Agradeço a todos os que nos ouviram em casa, agradeço especialmente ao Miguel Costa Matos, ao Hugo Carvalho, ao Luís Monteiro, ao Francisco Camacho. Espero que também tenham gostado da conversa e de conversar entre si. Espero que tenham gostado de estar aqui presentes.
Da minha parte, agradecer mais uma vez, agradecer em nome da Academia Política a Partilhar, em nome da ELSA, o PI, em nome da Sociedade de Debates da Universidade do Porto. Resta-me despedir de vocês que estão a ver aí em casa e respondendo à pergunta: política e jovens, uma relação falhada? Não, não é uma relação de falhada. Talvez tenha coisas para melhorar, tal como apontaram, mas não é uma relação falhada. Obrigado e até uma próxima.